14 letras. E um significado essencial e imensurável para a autonomia, inclusão e cidadania das pessoas com deficiência. Estamos falando de acessibilidade, substantivo que tem o poder de garantir a melhoria da qualidade de vida de milhares de cidadãos. A acessibilidade deve estar presente em todos os meios, no mundo físico, no acesso à educação, na informação, na cultura, na comunicação e na construção social das sociedades. A acessibilidade, para mim, é o ato de fazer e conquistar. As pessoas com deficiências têm direitos como todas as pessoas. Elas têm que ser igualadas às outras pessoas. Mas afinal, o que a acessibilidade representa na prática? Quando tu está trabalhando na área de acessibilidade, tu está acessibilizando o meio para que as pessoas possam usufruir, seja de um cinema ou seja de um local onde elas tenham que entrar. Quando tu está falando de inclusão social, tu está falando de ter garantir os mesmos direitos às pessoas. Tu está falando de uma sociedade mais justa. Tu está falando das pessoas poderem usufruir, assim que nem tu, assim que nem eu, assim como outras pessoas com e sem deficiência, dos mesmos direitos, dos mesmos deveres, né? Ou seja, das mesmas oportunidades que a sociedade oferece. No Brasil, 23,9% da população possui algum tipo de deficiência, segundo dados divulgados pelo IBGE. Essa deficiência pode ser visual, auditiva, motora, intelectual ou mental. É por isso que no ano 2000 foi criada a Lei 10.098, que estabelece as normas gerais e os critérios básicos de promoção de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Desde então, a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação são direitos garantidos pela Constituição Federal. Apesar dos quase 20 anos da criação da lei, a acessibilidade ainda é um objetivo a ser alcançado com sua plenitude. Pisos irregulares ou esburacados, o desrespeito às vagas exclusivas em estacionamento e a inexistência de rampas de acesso são exemplos dos obstáculos enfrentados diariamente por quem tem necessidade de acessibilidade. Hoje, eu consigo vir mais confortável porque eu consegui adquirir um carro. Porque independente de transporte público, eu consigo equipamento quebrado, o motorista sem vontade de ajudar. Então, muitas vezes tem que ficar horas trabalhando pelo ônibus adaptado. Aqui no centro, a maior dificuldade é banheiros. Não existe um banheiro para todos os usuários. Quer ficar na plataforma? É complicado. A acessibilidade deve estar presente nos transportes, nos prédios de uso coletivo, nas universidades, no espaço público em geral. Embora seja de caráter obrigatório, a acessibilidade não se restringe apenas ao estrutural. A acessibilidade é inclusão, é tu incluir as pessoas. E aí nós temos duas necessidades. A acessibilidade arquitetônica, nós precisamos, por exemplo, para as pessoas com deficiência física, de rampas, por exemplo, mas nós precisamos principalmente de acessibilidade atitudinal. As pessoas terem atitude, compreenderem as necessidades e compreenderem como incluir as pessoas nas suas mais diversas deficiências. Entre a acessibilidade atitudinal estão os mecanismos dispostos a romper as barreiras comunicacionais impostas às pessoas com deficiência. Essas barreiras costumam afetar a comunidade surda, que utiliza a língua brasileira de sinais para se comunicar, e os deficientes visuais, que necessitam utilizar mecanismos como o braille e a audiodescrição. Entretanto, as barreiras comunicacionais afetam também pessoas com deficiências menos visibilizadas, como é o caso do autismo, um transtorno de desenvolvimento que pode comprometer as habilidades de comunicação e a capacidade de aprendizado e interação social do indivíduo em diferentes graus de funcionalidade, do leve ao mais elevado. Geralmente, aparecem crianças com idade de 1 a 3 anos e, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito de forma tardia. Essa é a deficiência da Astrid, que tem 8 anos e vive com a mãe e os avós. A menina nasceu prematura e, por conta disso, teve complicações e precisou ficar no hospital por um tempo maior.
Kátia descobriu que a filha tem autismo leve quando a Astrid foi para a escola, aos 4 anos de idade, e as professoras relataram que ela era diferente. Era desconhecida para mim antes, né? Eu nunca fui imaginar que a Astrid tinha, né? Desde pequenininha, assim, eu notava algumas coisas nela, mas assim que se passava despercebido, né? Com o tempo, assim, ela foi crescendo e também com a ajuda, com o apoio da escola, né? Eu, como mãe de primeira viagem, também não entendia muito do assunto, que a gente foi ver e aí que a gente foi batalhar o tratamento da Astrid, né? Durante nossa ida à casa da Astrid, ela nos apresentou suas galinhas e o espantalho, seu amigo imaginário, que tem um lugar específico no pátio. Tudo bem, eu sou amigo da Astrid. Eu sou muito amada e divertida e eu gosto de imaginar que eu tô no mundo encantado das fadas. Eu falava outra coisa. Eu tenho um cachorrinho que se chama Totó. Esse cachorrinho é muito importante para ela, né? Se a gente sai para posar fora, o cachorrinho tem que ir junto. Se perde o cachorro, tem que ir atrás da casa do cachorrinho. Se a gente se esquece, tem que ir voltar e buscar o cachorro. Senão ela fica muito triste. Nós visitamos também a Escola Estadual Araújo Viana, onde a Astrid estuda. Conferimos a sala de recursos, que auxilia o aluno com deficiência no ensino regular. É possível encontrar alguns equipamentos de informática, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos. Na escola, no Araújo, ela foi muito bem acolhida, muito bem. Nós soubemos que ali tinha uma sala de recurso, que ali ia ser muito bom para a Astrid, né, que iam fazer um trabalho específico com ela, que ali é feito, eles têm todo um carinho, uma dedicação. A Astrid foi muito bem acolhida na escola. Cristina é a responsável pela sala de recursos da escola. Diariamente, a professora auxilia os alunos especiais no desenvolvimento de suas capacidades. Na sala de recursos, eu preciso conversar com os pais, fazer a ponte, né, entre como esse aluno aprende, a conversar com os professores sobre isso, identificar, elaborar os recursos de acessibilidade, né, para eles conseguirem aprender. Não, toda criança vai se desenvolvendo e vai aprendendo, mas a gente tem que ver, né, nessas situações como ele aprende e passar para os professores. Com a Astrid não é diferente. A professora procura fazer atividades que envolvam questões que a menina gosta, como histórias, montar coisas e brincadeiras. Além da Cristina, a Astrid conta com o auxílio de Maria, que é sua professora na sala de aula. Na classe, a Astrid é querida por todos os colegas. Ela tem umas ideias tão criativas, ela é professora, faz uns trabalhos que até a gente faz muito legal. Eu gosto muito da Astrid. O autismo, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem dias que a Astrid está bem, tem dias que a Astrid tem crises na escola, né? Às vezes eu consigo conter, envolver ela com outra coisa, né? Mas tem momentos que a gente não consegue. Mas enquanto a gente sempre vai tentar fazer com que ela fique na escola. Porque todo mundo na escola conhece a Astrid, todo mundo gosta da Astrid, né? É uma menina muito, assim, carinhosa com todo mundo. E a menina parece gostar do ambiente escolar. Tem umas coisas e os jogos e a gente brinca e faz muita coisa legal. E eu tava pensando em fazer um filme, só que não tinha uma câmera. E eu pensei em fazer uma câmera, mas não tem acessórios para fazer. Já sei que tá a gente fazer acessórios tecnológicos para fazer uma câmera. A realidade vivenciada por Astrid não é comum a todas as crianças com alguma deficiência. Na área da educação, a garantia do acesso dos estudantes com deficiência ao sistema educacional regular só foi regulamentada em 2009. Mesmo assim, ainda hoje, muitas escolas não possuem serviços especializados e adaptados às necessidades desse público. Infelizmente não tem em todas as escolas, né? Deveria ter. Aí eu também atendo aqui escolas aqui perto, eu atendo os da nossa escola
E aí tem 3 escolas aqui perto que eu atendo também. Se tiver algum aluno com deficiência na escola, a orientadora encaminha para cá. A escola regular e a educação especial não devem apenas conviver, e sim atuar de forma conjunta, a fim de unir conhecimentos para uma inclusão efetiva dos alunos deficientes. Mas a falta de orientação aos educadores, de cursos preparatórios promovidos pelo governo e de orçamento para tornar uma escola acessível no âmbito estrutural e educacional são elementos que colaboram para o atraso da inclusão. Hoje no Brasil nós temos 40 mil salas de recursos onde a tecnologia assistiva está dentro da escola pública. Mas ela precisa ser bem explorada e ela precisa estar na mão dos alunos, né? Para que o aprendizado, a participação deles lá no contexto da escola aconteça. Então, nós precisamos ajudar esses professores a conhecer mais, a personalizar os recursos para as necessidades dos alunos. Outro aluno que a sala de recursos da Escola Araújo Viana recebe é o Cauã. Ele está no 5º ano e foi diagnosticado com autismo em grau elevado. A professora Nina Oliveira, que começou a acompanhar o menino esse ano, precisou aprender na prática a reconhecer os sinais que ele demonstra. O Cauã chegou na nossa escola com muita dificuldade, né? Não tinha esse toque, eram muitos medos, eram receios, ele sentia dor, mas o Cauã ele não fala o que ele sente, mas ele assim, ele demonstra, né? Ele chora, ele mostra onde que está a dor, grita em sala de aula, tem reações assim de levantar, sair correndo pela sala, se bater. E a gente tem que ter todo cuidado para que ele não se machuque. No processo de adaptação das crianças autistas, a amizade se mostra como elemento importante. Eu conheci ele desde o 2º ano. Eu sempre levei ele para o banheiro, só que antes a gente passei bastante professor no 2º ano. E daí, quando ele estava no 2º ano, ele não podia tocar ele muito, eu só agarrava a mão dele lá no banheiro e trazia. Depois, no 3º ano, a professora Maria, ela ajudou ele, já ensinava ele a fazer o alfabeto, as sílabas, a contar número. Na luta diária por inclusão, a tecnologia pode se mostrar como uma barreira ou agir como facilitadora na vida das pessoas com deficiência, como é o caso da tecnologia assistiva. Entende-se por tecnologia assistiva qualquer recurso que ajude a pessoa com deficiência a fazer as suas atividades cotidianas. Pode ser uma bengala, uma audiodescrição ou até um software de computador. A gente não se dá conta, né? Mas desde o levantar da cama, a preparar o alimento, a passar o dia fora e voltar, quantas tarefas a gente faz. E a condição da deficiência, a deficiência ela aparece, né, quando a minha condição física, sensorial ou intelectual esbarra com uma barreira que está no meio. Então eu não posso, aí aparece a não eficiência. Né? Mas ela não é só por conta da minha condição, ela é por conta de um meio que não está pronto para que eu possa nele circular e usufruir. É com essas tecnologias que trabalha a equipe da Assistiva, uma empresa privada que oferece atendimentos a pessoas com deficiência, aos seus familiares, professores e médicos, além de capacitação para profissionais de diversas áreas. O Gabriel é estudante de educação física, tem síndrome de Down e utiliza os recursos da tecnologia assistiva desde a preparação para o vestibular, em 2016. 2 vezes por semana, ele traz o conteúdo que precisa estudar na faculdade para a professora, que o ajuda a fazer resumos, pesquisar vídeos ou a criar glossários de imagens dos termos mais difíceis. O objetivo é auxiliá-lo a encontrar a sua forma mais fácil de aprender. É difícil no início e no final vai ficar mais difícil porque está chegando no final do curso. Assistir o vídeo ajuda a estudar, resumir. O professor também ajuda para as provas e eu também me ajudo a fazer as provas. Em vez de reduzir a informação para que eles compreendam, a gente amplia essa informação. Eu dou a mesma informação e eu trago imagens, eu trago áudio, eu trago vídeos, né? Eu faço ele compreender o que ele não compreende, expressar o que ele não compreende, buscar a informação complementar para que isso venha. Nenhum deficiente é igual ao outro.
e nenhum deficiente é atravessado apenas pela deficiência. Gênero, raça, idade, classe social. Todos esses aspectos influenciam nas barreiras que cada um precisa enfrentar no dia a dia. É por isso que a acessibilidade precisa ser pensada de forma plural. A tecnologia assistiva, por exemplo, precisa se adaptar às necessidades de cada grupo. O computador assistivo pode ser utilizado a partir da demanda de cada indivíduo. Basta adentrar os comandos. Se o usuário tem algum impedimento físico, ele pode clicar na tela através do movimento dos olhos, de um sopro ou de um mouse de esfera. Outros materiais podem ajudar na hora de aprender matemática, por exemplo. É o caso desse quadro desenvolvido para deficientes visuais aprenderem os eixos, os números positivos e negativos e até mesmo a raiz quadrada de um número, através de uma materialidade que pode ser útil até mesmo para quem só tem dificuldade com o conteúdo. Quando a barreira é a comunicação, um vocalizador pode entrar em cena. Oi, tudo bem? Eu quero comprar sorvete. Existem diversos aplicativos para tablets e celulares, pagos e gratuitos, que podem auxiliar na comunicação assistiva de pessoas com deficiência. Para iOS, tem o Comunico. Para Android, o LemTalk, o Sonoflex, o Inclusive Todos, entre outros. É só baixar. Mas apesar do surgimento de cada vez mais recursos capazes de facilitar a vida das pessoas com deficiência e da regulamentação da acessibilidade, a inclusão esbarra no humano. Isso porque o preconceito e a discriminação ainda são barreiras para as pessoas com deficiência, criando obstáculos que nenhuma materialidade é capaz de facilitar. A educação e a conscientização são essenciais para que a acessibilidade realmente aconteça e devem envolver todos os segmentos da sociedade, pois a acessibilidade também é cidadania. E se a maior barreira para a acessibilidade ainda é o humano, também é pelo humano que passa a sua superação. Para que a inclusão das pessoas com deficiência se torne de fato uma realidade, é preciso que antes de qualquer deficiência, elas sejam vistas e respeitadas como pessoas.